Vamos lá. Você conhece meu canal, você sabe que eu já falei de muitos jogos perturbadores aqui, incluindo Lona RPG, Fienhanger, entre outros que apareceram no Iceberg. E bom, fazer o que, né? Jogos perturbadores são meio que o meu nicho, e eu tenho jogado eles desde sempre. E normalmente eles não me afetam muito, apesar das cenas traumatizantes que alguns deles têm, não é mesmo, Lona? Dá pra sair de boas e ileso de tudo. Mas tem um deles que me afetou quando eu era mais novo, e até hoje eu lembro dele. E desde o começo do canal, eu pensei, bom, talvez seja hora de compartilhar essa desgraça com o mundo. E este é Demonofobia. Muitos de vocês devem conhecer esse jogo, ele já apareceu no Iceberg inclusive, mas meu primeiro contato com ele foi há mais de 10 anos atrás. Isso mesmo, eu não tinha nem 15 anos, mas eu acompanhava no YouTube vídeos de jogos perturbadores e coisas bizarras, e eu acabei vendo um vídeo que continha esse jogo em uma lista de vários. E como garoto Ed de 15 anos, adolescente que eu era, eu pensei, eu tenho que jogar isso, é um jogo gore, muito violento, muito sangrento, se passa no inferno, uau. E assim, eu fui. E bom, Demonofobia é um jogo de survival horror, de side-scroller, que foi feito em 2008 e lançado em fóruns da Coreia e se espalhou pela Ásia, ficando bem popular por lá. O jogo desenvolveu uma infâmia, porque ele é extremamente sangrento, perturbador e depressivo. E de fato, esse é um dos jogos mais perturbadores que eu já joguei. O jogo se passa no inferno e você joga como Sakuri. Ela é uma estudante colegial e acorda um dia presa em uma sala no inferno. Aparentemente, ela tentou fazer um ritual de magia negra, porém deu errado e ela acabou ficando presa no inferno. E agora, o seu objetivo é ajudá-la a sair. O jogo basicamente consiste de você explorar o terreno infernal e tentar desviar de armadilhas, além de monstros e outras coisas que querem matar você. O jogo basicamente consiste de você andar e rastejar por aí, até que algo assim aconteça. A maior parte do jogo é simplesmente você andar, cair em armadilhas para poder renascer e descobrir que aquela armadilha está ali e poder evitá-la. Muitas delas não são evitáveis e você vai ter que morrer para descobrir que elas estão lá. E eventualmente você vai explorar o ambiente, encontrar uma chave ou um item para alguma porta e continuar seguindo em frente e eventualmente ir para a próxima área. A questão principal da parte perturbadora do jogo é o que acontece nessas armadilhas e nas mortes de Sakuri. O jogo é extremamente gráfico e mostra com detalhes tudo que pode acontecer com a garota. Ela pode ser queimada, devorada, dissolvida em ácido, cozinhada viva, estripada, empalada, esfolada, espancada, abusada e muito mais. O jogo se destaca pelo número de animações de morte que ele tem e é bem impressionante. Apesar do gráfico do jogo ser uma merda, convenhamos, parece que foi feito tudo no Paint. E provavelmente foi. Os detalhes das cenas de morte são o ponto principal por qual um garoto Ed poderia se interessar. Não é mesmo? Abismado do passado. E bom, aqui a gente já vai entrar em detalhes. E se você é sensível a esses temas, eu recomendo que você saia do vídeo, já que daqui pra frente é só pra trás. Então pegue seu aviso, e se você já viu o suficiente, não tem problema sair. Nos vemos aí no próximo vídeo, quem sabe. E pros que ficam, vamos continuar com a nossa análise. Bom, tirando a questão gráfica do jogo e o principal, né, que é essa cena de morte, o jogo não é muito bom. Os controles são bem confusos e não respondem muito bem. Os gráficos não são lá essas coisas, principalmente as animações são muito datadas. Mesmo para um jogo de 2008 é feio e muitas vezes você vai morrer de maneira injusta e é isso, só aceito. Mas assim, muita gente gosta desse jogo por causa das suas mortes, que confesso são bem elaboradas e bem perturbadoras e sangrentas, e também pela sua história, que surpreendentemente é boa. E eu já vou entrar nesse detalhe. No jogo você vai avançando até encontrar esses checkpoints, que são essas salas que tem pentagramas no chão, e elas são zonas seguras. Dentro delas você não pode morrer de jeito nenhum, e não tem nenhuma armadilha. Além disso, esses selos são colocados lá por uma entidade
e parece ser amigável, chamado Ritz, que é o único amigo que a Sakura vai ter enquanto tenta sair do inferno. Não se sabe por que ele tá ajudando você, ele é bem misterioso, mas ele cria esses símbolos para você poder salvar, não morrer, e parece acompanhar você a sua jornada e te dando algumas pistas sobre o que fazer. E aí o jogo começa a ser ruim novamente, porque no mesmo tempo que ele tem esses checkpoints, eles não aparecem até a terceira fase, sendo que tem 8 fases no total. Então você vai ter que passar as 2 primeiras fases simplesmente na marra, e se você morrer, sem checkpoint pra você. Ok que com alguma prática e tudo mais você consegue passar por elas bem fácil, e no final de toda fase você enfrenta um chefe, cada um representando um pecado capital. E um deles que eu gostaria de mencionar é um dos personagens memoráveis, inclusive, na minha opinião, o mais memorável de todos os personagens do jogo, o Butcher, o açougueiro, também conhecido como Orgulho, também conhecido como Lucifer, é um dos inimigos mais fodas do jogo, porque ele é a sua versão do Pyramid Head nesse jogo. Ele basicamente vai seguir a Sakura por cenas e cenas afim, até pegar ela e matá-la. Inclusive ele tem várias cenas de morte, incluindo cortar ela no meio, esfolar ela e tudo mais, e ele é simplesmente horripilante. Ele te persegue numa velocidade muito rápida, e a única forma de escapar é despistando ele, correndo rápido o suficiente, ou se escondendo. Você nunca consegue enfrentar ele diretamente no meio das fases. Ele aparece em alguns momentos específicos, mas ele é muito memorável pela sua aparência e pelo seu comportamento troglodita, sempre espedaçando carne de pessoas, ou a da Sakura. Por isso ele ganha o selo de melhor vilão do jogo, muito memorável e muito assustador. Mas agora, voltando a falar das fases, a primeira fase é bem tranquila. Ela é apenas introdutória e te apresenta alguns monstros, como os rastejadores e as moscas. Na verdade são os corvos, o urubu, sei lá que porra é essa. Mas basicamente eles vão rapidamente até você e vão ficar te dando dano com bicadas e tudo mais, a menos que você se abaixe e desvie. Você pode correr, mas infelizmente a Sakura tem pouca estamina e ela nem é mostrada na tela, então você vai ter que adivinhar. E assim que você sai da sua fase, você avança para uma sala e aparentemente tem uma chave no chão. E quando você vai pegar... Bom, boas-vindas à sua primeira morte em Demonofobia. Vai ficar muito pior se você não tem coragem pra ver as coisas horríveis que vão vir. Recomendo que saia. Pare de jogar o jogo e pare de ver esse vídeo. E bom, você pode apertar R pra renascer, voltando do último checkpoint, e nesse caso ao começo do jogo. Mas agora você pode fazer tudo de outro, agora você pode fazer tudo direito, e agora você só se abaixa, pega a chave e desvia da armadilha, não é? Você levanta aí. Eu não recomendo que você levante, na verdade. Vai rastejando pra fora da sala de novo. É mais seguro. E bom, se você entendeu o conceito de morrer repetidas vezes em uma mesma parte, esse é Demonofobia. E eventualmente você vai se acostumar, ou não. Como eu mencionei, as mortes da Sakura são a parte principal do jogo, e existem mais de 60 animações para cada morte, que envolvem coisas muito grotescas, muito bizarras e algumas até mesmo secretas. E é uma espécie de desafio de coletar todas elas. É claro, você simplesmente vai voltar no último checkpoint, mas às vezes você acaba se perturbando com algumas delas. E bom, passando a primeira fase, você vai enfrentar o primeiro chefe do jogo. Sim, essa minhoca gigante com vários dentes, também conhecido como Inveja, também conhecido como Leviathan. E essa boss fight não é basicamente um boss fight, na verdade é um espanco, pois você não pode lutar de volta. A única coisa que a Sakura pode fazer é andar pra frente e se abaixar pra desviar. Ela tem que andar suficientemente rápido pra desviar dos ataques que vêm por baixo, mas ela também tem que se abaixar, pois a minhoca atacará por cima e devorará a cabeça dela se você não for rápido o suficiente. E o único jeito de ganhar desse boss é você chegar do outro lado da sala e sair da sala dele, passando para a segunda fase. E bom, esse modelo vai se repetir pro resto do jogo, com várias e várias mortes, cada uma pior que a outra. Bom, vamos falar agora da história do jogo, já que você já sabe que o jogo é basicamente morte, gore e tudo mais. Eu não quero ser tão sensacionalista assim, então eu vou te contar a história do jogo. Vamos lá. E bom, a Sakura era uma estudante japonesa de 14 anos, uma colegial, e ela vivia em um mundo moderno e nunca acreditou em coisas sobrenaturais. Até que um dia, ela encontra um livro sobre magia negra e decide brincar com ele, fazendo um ritual de invocação de demônios apenas para testar e por interesse próprio. E bom, o ritual não funcionou do jeito que ela queria, e como resultado, a própria Sakura ficou presa em um mundo horrível, repleto de demônios
e absolutamente sozinha nesse mundo nojento, cheia de criaturas horríveis, onde ela não sabia o que fazer. E bom, você avança com ela, e quando ela quase perde as esperanças, ela encontra o fantasma chamado Ritz, que disse a ela que o lugar que ela precisava ir para fugir fica no centro do labirinto demoníaco, e que se ela quer escapar, ela vai ter que passar por todos os círculos do inferno, enfrentando os demônios capitais. E bom, a Sakura tem que descer através desse labirinto, determinada a voltar para casa. E bom, o que eu realmente gosto sobre o jogo e a história é como ele é construído e dá uma visão bem única do inferno. Ao invés de ter ele retratado de maneira genérica, como um lago de fogo ou enxofre, ele é bem próprio e único, com a abordagem sendo ele representado por um labirinto de corredores que é bem familiar. Inclusive, ela passa por vários lugares que são bem familiares a ela, como a sua própria casa. Isso mostra que o inferno nesse jogo é bem pessoal e o livro traz você para esse lugar, onde todo mundo vai experimentar ele de maneiras diferentes. E as criaturas que você encontra são totalmente diferentes dependendo da personalidade da pessoa e dos pecados que ela cometeu em sua própria vida. Ou seja, a Sakura está basicamente revivendo um lugar único feito para atormentar ela, de acordo com seus próprios pecados. E bom, isso é interessante e é uma resposta boa para fazer um lugar que é familiar, mas também bizarro e distorcido. E isso me lembra bastante histórias como a Have No Mouth and a Must Scream, onde os personagens estão presos em seu próprio inferno pessoal, em um ambiente muito claustrofóbico e sozinho, onde eles estão constantemente sofrendo e revivendo o seu inferno pessoal e suas memórias mais grotescas e dolorosas. De certa forma, isso também acontece com a Sakura aqui, e conforme você vai descendo pelo inferno, a história fica muito mais intrigante. Você acaba descobrindo mais sobre esse labirinto, sobre os demônios que perseguem a Sakura e os personagens principais, que também tem muito diálogo, que são o Ritz e a Sakura. Sempre que eles se encontram, eles trocam um papo, e através disso você tem um desenvolvimento deles, e se você for esperto, isso também levanta muitas perguntas. Se a Sakura realmente é tão inocente quanto ela diz ser, e se o Ritz é um bom espírito como diz ser. Se ele realmente quer te ajudar, ou seria apenas mais um demônio determinado a te causar mais dor e sofrimento, se fingindo de amigo seu. E quando você conhece ele, você tem basicamente a mesma reação que a Sakura. Você duvida dele e acredita que ele é mais um monstro determinado a te matar. E provavelmente cabe a você determinar se as palavras dele são verdadeiras e pegar algumas dicas sutis que talvez, em seus diálogos, possam mostrar que o Ritz pode não ser tão gentil e generoso quanto parece ser, principalmente algumas pistas que ele dá. Porém, apesar de tudo, ele parece realmente querer ajudar, embora não pelos motivos que ele diga. Ainda assim, qualquer ajuda é válida e você não tem muita opção. Mas se você for esperto, você pode perceber que as coisas não são do jeito que ele diz. Coisa que eu gosto muito, já que o jogo não vai lhe dando essas pistas na cara e não vai deixando a história mastigadinha pra você. Você que tem que descobrir e perceber as coisas por conta própria. Por exemplo, você pode notar que todos os chefes têm o nome de um determinado pecado, e esses chefes podem representar o pecado da própria Sakura, mostrados em suas formas verdadeiras. E isso deixa você questionando como ela realmente era antes de acabar no inferno. Embora ela afirme que não cometeu nenhum pecado, você começa a duvidar e fica intrigado para descobrir o que realmente ela fez para parar naquele lugar. E bom, se você quer saber realmente o fim dessa história, eu vou contar agora. Eu estarei dando um aviso de spoilers agora, pois nós vamos entrar na parte dos plot twists do jogo e no que realmente acontece. Esse lugar é... Ah, finalmente você chegou. Esse barulho... Ritz, você está bem? Ah, eu não serei morto facilmente por aquele fantoche. Eu consegui. É como você disse, essa é a parte mais profunda, né? Exatamente. Eu estou finalmente aqui. Foi uma longa jornada. Agora, eu posso finalmente... Eu posso finalmente voltar? Não preciso me preocupar sobre aqueles bichos assustadores de novo. Ficou no passado. Finalmente minha hora chegou. Hã? Eu posso finalmente dizer adeus para esse labirinto maldito. Finalmente. Ritz, você encontrou um jeito também? Vamos sair juntos. Não, Sakura. Não juntos. Eu não tô entendendo o que você tá dizendo. Você vai ficar para trás. Hã? Como assim?
Sakuri, eu nunca disse que você poderia escapar desse lugar. Mas... Eu não posso voltar? Desde o começo, nunca teve uma forma de você escapar. Mas eu já trabalhei tanto. Foi assustador. Eu aguentei até agora. Eu quase morri. Eu confiei em mim mesmo pra conseguir. Ah, é verdade. Você dependeu da sua própria força para chegar aqui. Mas a verdade é que você nunca precisou se preocupar com a morte. Esse reino não existe o conceito de morte. Como assim? Eu disse desde o começo. Você não pode morrer nesse reino. Se seu corpo for despedaçado, ele continuará a sofrer. Você não pode nem morrer para fugir disso. Mas você não vai se lembrar, mas eu ressuscitei o seu corpo e apaguei suas memórias para deixar você aguentar esse labirinto, usando as regras que essas pessoas colocaram desde o começo, de novo e de novo. Pare com isso. Me diga que é uma piada. Me diga que eu posso voltar. Não me faça repetir. Não tem como você fugir. É impossível. Mas então, você me enganou. Você disse que eu podia sair. Você mentiu pra mim. É difícil para você entender. Mas não foi o que você desejou, eu simplesmente fiz o seu desejo. O que eu queria era sair daqui. Pense, como você chegou aqui? O que você fez? Hã? Pense, você chamou por mim. Esse é o ritual que você usou para me mandar para aquele mundo. Hã? Você está mentindo. Eu pensei que era uma piada. Eu não achei que fosse verdade. Mas ele foi bem sucedido. Completamente sem querer. As chances disso ocorrer, isso não aconteceria nem em 9.000 anos. E com essa revelação, você vai para a última boss fight. Acontece que o tempo inteiro, o jogo estava usando as mecânicas de um videogame contra você. Toda vez que você morria e reiniciava, não era simplesmente um botão que você apertava no seu teclado e fazia Sakuri voltar no tempo para uma época onde ela estava viva. Não. Toda vez que você reiniciava o jogo, o Ritz ressuscitava a Sakuri, montava ela de volta e apagava as memórias dela para que ela não lembrasse de todo o trauma que sofreu. E todas as suas mortes fizeram parte da mesma jornada da Sakuri para tentar chegar ao fim do labirinto, com o Ritz apenas reiniciando quando fosse necessário. Muito mais assustador do que as próprias mortes, esse conceito é brilhante e esse plot twist é uma sacada genial, muito boa mesmo, que chega até a ser maligno e cruel com você. E de uma certa forma, ele até mesmo fala sobre a quarta parede, falando sobre como você, como jogador, e outros jogadores tentaram várias e várias vezes e muitos desistiram e não conseguiram chegar aonde ela está nesse momento. E bom, essa é a parte genial da história do jogo, onde você descobre que a Sakuri na verdade fez um ritual para tirar o Ritz do inferno e que tudo isso é na verdade parte desse ritual. E não é de uma maneira tão direta como o Doki Doki, por exemplo, mas ele menciona a quarta parede, não chega a quebrá-la, mas é uma sacada muito bem pensada e que dá muito poder a esse final do jogo. E bom, a última boss fight contra Ritz é completamente difícil e na verdade o final não é feliz. Mesmo que você derrote Ritz e impeça ele de voltar, todas as memórias dos tormentos e das mortes de Sakuri voltam para ela e ela percebe que realmente não existe como ela fugir. Não importa o que ela faça, ela vai ficar presa naquele lugar, naquele inferno, para sempre. E com isso, o jogo acaba com ela presa no inferno, com um destino incerto e com todas as memórias de tudo que ela passou, abandonada ali. E mesmo que ela tenha derrotado vários demônios, não há para onde ela correr, e muito mais virá para ela. E bom, essa foi a história do jogo. Ela é bem interessante, principalmente esse final. O final é muito bom e muito bem feito, porém a temática inteira do jogo é perturbadora e esse final não poderia ser diferente. Ele é triste, ele é cruel e ele é desolador. Inclusive, a primeira vez que eu vi esse final, eu fiquei muito triste, de verdade, porque eu achei que poderia haver alguma esperança para a Sakuri. E na verdade, não tinha. Desde o começo ela foi mandada para o inferno e ela não iria ter como voltar, pois aquele é agora o seu lugar, onde ela vai passar toda a eternidade. E bom, agora é o momento onde a gente vai falar das partes mais polêmicas do jogo, inclusive coisas que você possivelmente não saberia. Bem, lembrando que o jogo tem 8 capítulos, a partir do capítulo 6 acontece algo interessante. A Sakuri fica o resto do jogo sem roupas. Eu não sei porquê. Só fica mais desconfortável quanto mais passa.
Eu tenho certeza que o FBI já tá batendo na minha porta ali só por eu ter dito essas palavras, porque você percebe depois, você para pra pensar um pouquinho, que a Sayuri é uma colegial. Sendo assim, ela deve ter uns 14 anos. E ela tem 14 anos. E o jogo bota ela pelada várias vezes durante o jogo. Várias vezes. Não tem explicação nenhuma, ela simplesmente spawna na fase e a partir de então, sem roupas. Isso não oferece nenhuma diferença mecânica, é só pra você ver ela morrendo ainda mais pelada. E bom, eu não vou defender esse jogo dizendo que isso faz parte da história nem nada. Não, isso é simplesmente um jogo de fetiche. E é aí que a ficha cai. Demonofobia é, na verdade, um jogo eroguro de hentai. Mais especificamente, de um fetiche chamado Ryona. Ryona, se você não sabe, é um fetiche envolvendo sofrimento feminino. E isso pode ir de uma coisa mais leve até umas coisas mais gore, como é o caso desse jogo. Então sim, esse jogo é inteiro um fetiche, e por isso ele se torna ainda mais perturbador. Porque diferente de outros jogos que eu trouxe aqui, esse jogo não tem uma desculpa na história, não é o universo do jogo que é assim, apesar de você estar no inferno. E o quesito mais 18 do jogo não é usado pra lhe traumatizar nem nada, ele é simplesmente um fetiche ambulante. Lembrando que a Sakuri é uma colegial. Então você junta essas duas coisas e esse jogo se torna, se pá, o jogo mais perturbador que eu já trouxe aqui. E por muito tempo, ele nem sequer teve uma continuação e ninguém nem sabia quem desgraça fez esse jogo. Com o tom e as coisas bizarras que acontecem nele, dá pra se dizer que seria uma creepypasta, um jogo da Deep Web, mas não é. O jogo claramente tinha uma história, tinha personagens com diálogos, os boss tinham nomes e até mesmo uma tela de créditos, que mostrava o único desenvolvedor chamado 237. E bom, não se sabe exatamente onde ele surgiu, mas dando uma pesquisada, muito aponta para que o desenvolvedor seja coreano. Apesar de ser escrito em japonês, a página mais antiga que tinha mencionando esse jogo foi de um site chamado RuliWeb, 13 de fevereiro de 2008. E bom, o link de download mais antigo foi em um site coreano chamado Igloos. Foi postado um dia depois da página da RuliWeb. E traduzindo pelo Google, apenas mostra que eles descobriram o jogo, mas não eram os desenvolvedores e apenas estavam repostando. Então minha teoria é que o jogo provavelmente foi postado nos chans do Japão e por isso não tem downloads originais nem nada. Então provavelmente o desenvolvedor postou na Coreia e alguém mandou para o Japão, onde ele ganhou a sua notoriedade e se tornou esse jogo tão perturbador e conhecido. Bom, e por que ele foi criado? Minha teoria é que foi apenas um fetiche do próprio criador. E apesar de ser um jogo meio mal feito, a sua história é interessante e o cuidado com os detalhes, principalmente nas cenas de morte, mostram que tinha um certo apreço por isso. E bom, esse jogo está na lista dos jogos mais perturbadores que eu já joguei. E o motivo de eu não recomendar você jogar ele é que, diferente de outros jogos que eu já trouxe aqui, esse contém tudo de ruim, mas ele é um fetiche primeiro e um jogo depois. Algo que pode ser bem doentio e perturbador. Mas apesar de tudo, esse jogo foi muito importante para mim, principalmente pelos traumas, por ter me iniciado aos jogos perturbadores que eu costumaria jogar daqui pra frente, e também por perder um pouquinho da minha sanidade, né? Porque sanidade é bem superestimada e eu não preciso dela. Quem precisa, né? E bom, esse foi Demonofobia, um jogo extremamente polêmico, concordo, mas também bastante notável. E se você acha que esse é o último, te falar que tem mais outros jogos inspirados por ele, inclusive um do mesmo criador que ainda não lançou direito, e talvez, bom, vai ficar para outro vídeo. E bom, esse aqui é mais um jogo para a lista dos jogos perturbadores que eu trago no canal, e essa foi uma análise do Abismo. E novamente, o conto do Libido trazendo aí um jogo hentai para vocês, justamente com traumas e problemas na sanidade embutidos. Olha aí que legal. Porque Demonofobia tem uma sequência chamada Xenofobia, que era para ser lançado alguns anos depois pelo mesmo produtor, mas ele lançou alguns updates e depois sumiu da internet e nunca mais deu sinal desse jogo. Sendo que ele só apareceu de novo recentemente com um jogo chamado Distanásia, que é como se fosse Demonofobia 3D, que é do mesmo autor. E, bom, vendo a gameplay eu achei bem ruinzinho, sinceramente. Mas, sei lá, né? Vai que... O que realmente é interessante é o remake de Demonofobia, que lançou também há algum tempo atrás, que deixa tudo mais bonito, principalmente a parte gráfica e os controles e a HUD do jogo, que finalmente
implementada para você ver quanto de vida e mana você tem. E pelo que eu vi, essa versão ela é bem boa. Ela muda um pouco o mapa, adiciona novos comandos, novas plataformas para você navegar para cima, para baixo, tudo mais. E algumas cenas foram removidas, pelo que eu vi. Ele não é tão sangrento quanto o jogo original, mas ele é bem melhor na questão gráfica e na questão de gameplay. Então, se por algum motivo você quiser ignorar o meu aviso e jogar o jogo, eu recomendo que jogue o remake de Demonophobia. Mas se você tiver um pouco de sanidade e quiser mantê-la, eu recomendo que não jogue. E é por isso mesmo que eu já spoilei o jogo, já trouxe a história, já trouxe os personagens, já trouxe tudo. E é pra você não precisar jogar e não precisar fazer isso consigo mesmo, entendeu? Bom, se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve e compartilha e me diga aí nos comentários o que você achou. Esses vídeos mais curtos, falando sobre jogos específicos, parece divertido de fazer e eu poderia fazer mais vezes. Quanto a trazer uma gameplay completa desse jogo, eu acho que eu nem sequer posso, pois tem momentos onde eu acho que eu tomaria uns tapas do YouTube só de mostrar, e também não tem interesse, já que é realmente um jogo de hentai perturbador e você não deve jogar. Então, muito obrigado se você acompanhou até aqui, e nós nos vemos no próximo vídeo. E falou!